Graça e paz, amada igreja, que alegria estar com você mais um domingo. Vontade e saudade de ver vocês aqui, meus irmãos, sentados no templo, para que nós estejamos juntos, glorificando ao Senhor, mas ainda não é tempo disso. Mas é tempo de juntos, cada um em sua residência, nós aqui na Igreja Vitória, adorarmos este Deus maravilhoso e aprendermos aquilo que Ele tem para falar conosco. Ontem ainda gravei uma mensagem em nossa campanha e eu vou ler um pedacinho do versículo porque ele continua e segue falando ao meu coração. Está lá em Efésios no 1, eu vou ler o 4 em diante. Diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória e da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. É uma alegria enorme, é uma satisfação saber que nós fazemos parte do plano do Senhor, que Ele nos escolheu muito antes da criação deste mundo, que você é alguém muito especial e que hoje Ele quer falar diretamente ao seu coração. Ele quer te dar um alento, Ele quer te dar uma palavra nova, Ele quer trazer uma novidade para a sua vida. Esteja conosco ao longo de todo este culto. Abra o seu coração, os seus olhos, os seus ouvidos espirituais para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida, porque Ele te ama acima de todas as coisas. Ele te ama, meu amado, Ele te ama. Esteja conosco, amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, nós estamos aqui para te glorificar, ó Pai. Nós estamos aqui para dizer o quanto nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós estamos aqui para dizer, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós nos detalhes, Senhor. Que a Tua mão está estendida sobre a nossa vida, Senhor. Abençoe, Senhor, esta reunião, ó Pai. Use, Senhor, cada um daqueles que vierem aqui, Senhor, trazer uma mensagem, ó Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Senhor. E que Teu Santo Espírito conduza, Pai, este culto. E vá preparando cada um dos meus irmãos que estarão aí do outro lado, aí no Instagram, no YouTube, Senhor, ouvindo esta mensagem, ouvindo esta palavra, participando, Senhor, deste culto de adoração ao Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar a Deus, aleluia.
na sua casa. Eu quero dizer que agora não é mais a sua casa, que agora esse lugar onde você está é o altar do Senhor. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo aqui. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, mesmo que está aqui, está aí na sua casa. Amém, aleluia. E ontem me bateu uma saudade de vocês que vocês nem imaginam. O meu desejo era falar assim, Sal, vamos começar o culto amanhã, vamos falar para a galera, a gente pula 3 cadeiras, mas nós entendemos que ainda há tempo de prudência, que nós devemos estar debaixo ainda da autoridade, das nossas autoridades. Então, enquanto eles não liberarem, nós não vamos. Mas eu tenho uma certeza, que o Deus que está agindo aqui nesse lugar, Ele está agindo na sua casa. Então, quando nós estivermos louvando, imagina que você já está aqui, feche seus olhos, adore ao Senhor. Eu queria rapidamente ler um texto que o Senhor colocou no meu coração. Se você puder, anote aí para ler depois, ou então pegue sua Bíblia. Está em Salmos 34 e diz assim: Louvai ao Senhor em todo tempo, meus lábios sempre o louvarão. Sempre quer dizer em todos os momentos. Quer dizer que nesse momento que você está aí na sua casa, que você está desesperado, que você está preocupado com o seu dia a dia em todo o tempo. E continua dizendo assim: somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Proclamaremos a grandeza do Senhor. Juntos exaltamos o seu nome. Juntos, não importa onde você está. Você não está aqui, mas está na sua casa. E agora o ambiente da sua casa, a atmosfera da sua casa é uma atmosfera de adoração. E continua assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os temores. Eu quero dizer que talvez você esteja hoje com medo. Já se passaram 3 meses. E agora o que vai acontecer? A
palavra fala assim: os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Olhe para o alto, olhe para o Senhor, aproveite essa manhã tão linda de sol e adore o Senhor. Olhe para o céu, olhe para o seu amado que está do teu lado. Eu tenho certeza que você conseguirá enxergar Deus e vendo quanto Ele tem cuidado de você. E continua assim, no versículo 6 do capítulo 34 de Salmos: clamei ao Senhor em meu desespero e Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. Qual é o seu medo? Qual é a sua preocupação? A palavra do Senhor que é viva, ela está dizendo: clame a mim, ao Senhor, né? Clamei ao Senhor em meu desespero e Ele me ouviu e livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião e cerca e defende os que o temem. Não temem o Covid, não temem o medo da solidão, não temem nada disso que é tão superficial. Temem estar longe do Senhor. Diz assim, ó: o anjo do Senhor é guardião e cerca e defende os que o temem. O Senhor quer guardar você, Ele quer livrar você de todo mal. Provém e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz aquele que nele se refugia. Estava conversando com uma das nossas vizinhas aqui e ela falou assim: aqueles que confiam no Senhor passarão por essa, os que não confiam vão morrer. Olha, nem sei o quanto ela conhece Deus em profundidade. Se você não conhece, eu quero te convidar a confiar nele, porque a palavra fala de forma muito clara: provém que vejam que o Senhor é bom, e como é feliz aquele que se refugia nele. Temam o Senhor, vocês que lhes são fiéis, pois os que temem terão tudo o que precisarem. Glória a Deus. Eu quero te convidar para que o seu único medo seja estar distante do Senhor, para que o seu único medo seja estar longe da intimidade com o Senhor. Aproveite esse domingo tão lindo, adore ao Senhor, diga a Ele as suas angústias, que Ele com certeza irá suprir todas as suas necessidades, ou então aquelas que você acha que tem, Ele mostrará que já está cuidando de você. Você crê assim? Você pode adorar conosco nessa manhã? Amém? Vamos adorar? Aleluia. As promessas do Pai vão se Eu creio, aleluia. Ele disse que vai cuidar de cada um de nós, aleluia. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Eu creio em nome de Jesus, aleluia. E serás uma grande Eu nação, profetizo em nome de Jesus. abençoado por onde quer que for. Tua família prosperarei, contra se pode
reservado pra ti e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti e verás que eu sou o que sou, filho meu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não tenho dúvida que as promessas do Senhor irão ser cumpridas na tua vida. 2020 será o ano das multiplicações. Se você está vivendo hoje um momento meio turbulento, tumultuado, eu posso te garantir que o Senhor não perde a oportunidade de um caos, para que a honra e a glória dele seja resplandecida na sua vida e você seja vitorioso. Amém? Queria convidar o pastor Mauro para que ele seja a boca do Senhor nesta manhã, para falar com cada um de nós, pedir pastor Saulo para que possa orar por ele. Amém? Glória a Deus. Paz, meu amado, estenda a sua mão aqui para o anjo do Senhor que levará a palavra diretamente ao teu coração, no seu lar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, pela vida do pastor Paulo, Senhor. Que neste momento, Senhor, o Senhor o use ele da forma como o Senhor quiser, Pai. Eu não tenho dúvida, Pai, que o Senhor ao longo da semana já foi falando ao coração dele sobre aquilo que o Senhor queria falar conosco nesta manhã, Pai. Que neste momento, Senhor, não seja o homem, mas seja o teu Filho amado, Senhor. Que seja o Espírito Santo de Deus, ó Pai, que use, Senhor, o pastor Mauro. Em nome de Jesus, Senhor, e que nós possamos aqui estar preparados para ser alimentados, Amém. Senhor, Aleluia. por esta palavra de vida, de transformação, Aleluia. Senhor. E que nós possamos sair desta live, deste culto, Senhor, diferente da forma como entramos. Em nome de Jesus, amém. Ó Senhor, Amém. com alegria que nós estamos aqui, trazer uma direção, uma orientação para a amada igreja, a igreja que aprendemos a amar e conviver, infelizmente, né? Mas eu tenho boa notícia, a curva está descendente. Em Amém. nome de Jesus, vai acabar rapidinho e nós estamos alegres. A minha mãe já está voltando, mandou limpar a casa dela porque ela está voltando, já está enjoada da casa da minha irmã. Mas é assim que nós estamos vivendo, mas sempre há esperança, principalmente para quem ama o Senhor. Isso é fundamental, nós nunca desistirmos. E por isso que eu estou aqui alegre, porque eu vou trazer uma palavra, uma orientação que Deus colocou na sua palavra, para que a gente pudesse e termos também alento em nossas vidas. Amém? Eu vou trazer uma coisa que está faltando hoje na igreja do Senhor. Eu vou puxar a orelha, não vai ser 20 minutos só, mas eu vou puxar a orelha. E Deus vai fazer isso através de uma passagem do Velho Testamento que se encontra no profeta Daniel. É uma das passagens mais conhecidas, mas eu vou mostrar para você que você não conhece a passagem e ela vai nos orientar nos dias difíceis de hoje. É a passagem de Daniel na cova dos leões, isso mesmo. Você não sabe essa história. Você ouviu quando era criança e não entendeu. Você ouviu uma história bonita, mas o ensinamento que ela traz é fundamental para os dias de hoje, nos dias de desesperança que a sociedade, o mundo, está vivendo. Essa simples palavra que o Senhor coloca é de uma profundidade maravilhosa para os nossos dias e principalmente como foi para a minha vida, que seja para a sua, em nome de Jesus. Então vamos lá, se você quiser acompanhar, ele está no livro de Daniel 6.
dá licença que eu vou tirar isso aqui, por favor. Vamos lá, tá em Daniel, prometo ficar paradinho aqui, eu não vou sair daqui. Daniel 6, a partir do versículo 1. Nós vamos discorrer rapidamente para depois concluirmos o ensinamento. Eu vou ler de uma forma diferente, porque não é uma historinha mais, agora é um ensinamento, amém? Então vamos lá, vamos aprender a palavra numa passagem bem conhecida, 6:1. E apareceu bem a Dário constituir sobre o seu reino, o rei Dário. Marca bem o rei Dário, que nós vamos falar várias vezes dele. Rei Dário, do profeta Daniel, meio sinônimo aí, Dário, Daniel. Dário, esse rei, pareceu bem constituir sobre o seu reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o seu reino. Então ele delegou seus líderes 120 para administração, para não ser centralizador, ele delega para o seu reino. Que reino é esse? E sobre eles 3 príncipes, 3 líderes principais, dos quais Daniel era um. Daniel esse que era escravo. Ele veio, Nabucodonosor, ele vem e cativa Israel e leva para a Babilônia. Esse povo aqui essa terra é da Babilônia. E Daniel está lá. E ele se destaca de tal forma que Dário, na verdade, ele é o suplantador do reino babilônico. A Babilônia, quando Israel foi cativo, eles eram que dominavam. Eles eram o bambambam da época. Só que agora, Nabucodonosor cai e sobe um outro reino, os Medo-Persas, que invadem esse reino babilônico, e o seu rei se chama Dário. Ele não é babilônico, ele é Medo-Persa, e ele vem agora como rei. E ele, como Nabucodonosor, percebe a qualidade, a inteligência, a capacitação de Daniel. E, esse aqui é diferenciado. E pensa em promovê-lo. Ele é um dos 3. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Os quais esses presidentes dessem conta para que o rei crescesse, o seu reinado. Amém, irmãos? Olha o fundo de fundo da história, histórico, né? Então nós não estamos falando mais do Nabuquinho que cativou, nós estamos falando de um outro reino que é vitorioso sobre eles, os Medo-Persa, pelo seu rei Dário. Então ele trabalhava bem, e aí o que acontece? Ele vai ser um dos 3 dentre os 120 governantes. Versículo tem 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todos. Daniel se destacava de tal forma que o rei Dário percebeu a sua diferenciação, e ele vai ser o primeiro-ministro. Amém, irmãos? Dentro da política desse reino, ele que era escravo, ele se destaca, e o rei vai querer colocá-lo. Só que na política nada é de graça. Se você se destaca na política, se você se destaca na sociedade, se você se destaca até na igreja, a inveja vem. A inveja vem. Vamos ver o que vai acontecer. 4. Então, os outros príncipes e os presidentes procuravam achar uma forma contra Daniel a respeito do reino, porque ele estava se destacando. Vamos puxar o tapete dele. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma nele, porque ele era fiel. Ele era fiel e não se achava nele nenhum vício ou culpa.
cara era íntegro, era fiel. Não era à toa que ele se destacava. Como que a gente deve se destacar, hein? Lá no nosso trabalho, na nossa igreja, é pela lábia ou pela fidelidade? Fidelidade, postura. Ele se destacava pela fidelidade. A qualidade que se destacava dentre os comuns era a fidelidade dele. Glória a Deus, olha só. E aí o que acontece? Então, esses caras ficaram matutando. Como é que a gente pega ele? Puxa o tapete dele, uma cilada. Ele não tem defeito. Sim, então esses homens, esses líderes que queriam o lugar dele, disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel. Ele não tem defeito, se não procurarmos contra ele na lei de Deus que ele serve, porque ele era fiel a Deus. Esse que era que destacava. Se você, irmão, é fiel a Deus, você é fiel ao trabalho, é fiel na igreja, é fiel na sociedade. Amém. Isso esparrama, é natural, é consequência. Então aí eles vão fazer uma estratégia, vamos ver qual que é, no 6. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram, bajulador: ó rei Dário, viva eternamente, viva o rei. E eles fazem uma festa no 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães, todos, governantes, vieram em conselho, a fim de estabelecerem uma lei real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer que, por espaço de 1 mês, 30 dias, fizer pedido ao qualquer Deus, eles fizeram uma lei a qualquer Deus, e que não seja esse pedido ao rei Dário durante 30 dias. Daniel era fiel, e eles vão pegar ele na lei de Deus. O fiel pede a Deus, não pede a homens, não depende de homens, e eles perceberam a nuance que podia pegá-lo. E aí eles colocam essa lei. E fazem uma festa, dão uns pouquinho de vinho lá para o rei, e falam: ó, todos estamos aqui. Mas a Bíblia não fala, mas Daniel não estava lá. Eles não chamaram. E aí o rei não vai contar 120 pessoas. Todos estão aqui, vamos no vinho. E ele assina e chancela a lei. Irmãos, lei no Brasil não pega ou pega. No reino desse homem, dos Medo-Persa, pega. Vírgula lá vale. Não é igual aqui, que a gente não tem essa ideia. Lá tudo é pela palavra. Ele chancelou o seu anel à lei. Era uma cera quente que ele chancelava. Eles prepararam essa lei porque sabiam que Daniel não depende de homens, depende do Senhor, não vai fazer pedido a homens. E aí nós estamos no 7. A fim de estabelecer um edito real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a você, rei, seja lançado na cova dos leões. Essa é a lei, e essa é a sanção, é a condenação, ser comido pelas feras. Não é brincadeira. Eles sabem que vão pegar ele na lei. E aí vem o 9. Por essa causa, o rei Dário assinou a escritura. Já era, está valendo. Aí no 10, agora o 10 é esquisito. Leia no 10. Daniel, pois, quando soube, significa que ele não estava lá. Daniel, pois, quando soube que a lei estava assinada, não tem como voltar atrás, nem o rei pode voltar atrás. Então é o peso da lei para esse povo, das leis deles, sociais. Soube que estava assinada, entrou na sua casa. Ele era um governante destacado lá.
Ora, havia no seu quarto janelas abertas, da banda de Jerusalém, voltada para Jerusalém. Eu vou explicar por quê. E 3 vezes ao dia se punha de joelho, 3 vezes ao dia. Porque ele era fiel, hein, será? 3 vezes por dia ele se colocava de joelhos e orava. Tinha convivência na oração, convivência com o Espírito de Deus, diálogo com o Senhor. Ele orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Já era, vai morrer, porque nem o rei pode descumprir a sua própria lei, está assinada. Ele vai morrer, e ele sabe que o rei não está brincando, e aquela cilada é para tomar o lugar dele. Amém, irmãos? Presta atenção agora, nós vamos entender isso aqui. Então essa estratégia nós entendemos. Eles colocaram uma colisão entre a fé e a ética. A fé daquele homem, Daniel, de só pedir ao seu Deus, e a ética social, que era cumprir a lei do homem. Amém? Então eles conflitaram porque não achava defeito no caráter desse homem. Eles acharam que eles iam pegar na sua fidelidade. E conseguiram. E aí Daniel abre as suas janelas, e como era de costume, não é que ele começou a orar, irmãos, ele já orava. Não é à toa que ele é fiel, não é à toa que ele é destacado. Presta atenção, irmão. Por que as pessoas se destacam? Porque está perto do Altíssimo. Aleluia. Ele se ajoelhava para Jerusalém. E o texto não fala, mas ele orava em voz alta, para que as pessoas que passassem na rua percebessem o que ele estava fazendo. 3 vezes ao dia ele fazia isso. E ele estava pedindo a Deus. Oração é pedir a Deus, não é a homem. Vai morrer, vai ser comido, vai virar chiclete de onça. E ele sabe que eles não estão brincando. Eles querem o lugar dele. E o rei, amigo dele, foi pego numa cilada também. Tanto é que ele ficou tão bravo, o rei, que ele percebeu que foi enganado, que Daniel, todo mundo sabe a história, ele não morreu. O anjo tapou a boca do leão, dos leões. Sabe o que o rei Dário fez? Quando ele passou a noite em claro, não conseguia dormir. De manhã ele chega, porventura você está vivo, meu amigo? E aí Daniel, vivo o rei! Ele falou, louco, tira ele. Sabe quem ele jogou lá, irmãos? Todos esses líderes que fizeram o complô. Foi uma panelinha, não foram 120, foi dos 120 homens, líderes. Foi uma panelinha que ele percebeu a maldade deles. Sabe, ele jogou eles todos lá, jogou as mulheres deles, jogou os filhos deles. Vocês acreditam nisso? A palavra, se você ler, você vai perceber. Não é que o rei jogou aqueles homens maus, jogou a família inteira. De tal é o ódio que ele estava deles. Mas ele não podia voltar atrás, porque naquela terra a lei vale. E valia, né? Desculpa, valia. Então, é o pano de fundo que nós queremos dar e depois mostrar a verdade. Então, ele foi pego na sua fé, porque ética ele tinha. Ética é você cumprir as regras da sua sociedade. Mas entre cumprir essa regra da sociedade, de não buscar ao seu Deus e buscá-lo, ele preferiu a regra de fé. Amém? A qualidade que ele tinha que a gente pode observar. E ele sabe que vai morrer. Mas isso soa estranho, irmãos. Parece que ele não está provocando. Qual o problema de você orar quieto no seu quarto? Como é que Jesus explica para você orar direito? Entra no seu quarto, fecha a porta e em secreto você ora ao seu Pai que tudo vê. Você orar no ônibus não vale? Para que orar de janela aberta?
Para que orar para os outros ver? Ele quer morrer. Por que ele fez isso? Será que ele é bobo? Ele não era o mais capaz? Bobo ele não era. Ele era o mais capaz. Ele sabia que ia morrer. Por que ele fez isso? Suicídio é proibido na Bíblia. Por que ele fez isso? Vamos ver aqui mais adiante no capítulo 9. Por que ele fez isso, irmãos? Capítulo 9, 1 e 2 só. Vai explicar. Capítulo 9, é só 2 folhas depois. Daniel 9 vai dizer assim: no ano primeiro de Dário. Quem era o rei que eu falei? Dário. Ó, no primeiro ano de Dário, que esse que é o suplantador que veio conquistar, filho de Assuero, da nação dos Medo e Persa, o qual foi constituído rei sobre todos os caldeus da Babilônia. Amém? No primeiro ano que esse cara ergueu-se como ditador, como rei, no primeiro ano, versículo 2, no primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi. Ó, no primeiro ano que esse cara ergueu-se, eu entendi o quê? Eu entendi pelos livros. Os livros eram os rolos da Bíblia do Antigo Testamento, eram pergaminhos. Eu entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de acabar o cativeiro, as assolações. Jeremias estava quando começou o cativeiro. Ó, quando esse rei se ergueu, eu lendo a Bíblia, entendi que o Senhor falou ao profeta Jeremias, o quê? Que ia acabar o cativeiro de Jerusalém. E esses anos eram 70 anos. Precisa fazer cálculo? Não. Começou o cativeiro, lá com Nabucodonosor, você conta 70 anos, adivinha quem que está entrando nesses últimos anos, de 70 anos? Dário. Começa com Nabucodonosor na Babilônia, agora com o novo rei Medo-Persa, está completando 70 anos, não precisa ser gênio, está escrito na profecia bíblica. E, irmãos, olha só, o povo não sabia ler, ele era um príncipe, sabia ler. Daniel era um líder, ele não era um líder só do governo, ele era um líder do seu povo. E ele leu na palavra, nos livros da profecia de Jeremias, 70 anos de duração. Amém? Porque, irmãos, ele está com a janela aberta. Irmãos, ele sabe ler, ele tem a informação, ele é fiel, ele não só ora, ele lê a palavra. E ele sabe que está acabando. Nós sabemos que a curva vai acabar, irmãos. Amém, nós aleluia. temos essa fé. E aí ele sabe, ele tem que avisar o povo. Por que ele tem que avisar o povo? Ele não é louco, ele não é suicida. Ele se coloca a vida em sacrifício dos outros. Ele tem que avisar os outros que está acabando, porque ele sabe ler, ele tem informação. Nós temos a informação da salvação em Jesus Cristo. Nós temos que anunciar às pessoas, pelo menos aos nossos amados, nossos parentes, pelo menos. E ele coloca a vida em sacrifício nesse sentido de avisá-los. Agora, irmão, onde ele estava lendo em Jeremias? Vamos lá, acabando, hein? Mais 5 minutos acaba. Aonde em Jeremias? Jeremias 9, 29, se você quiser acompanhar. Aonde ele leu? Jeremias 29, 10, 11, 12 e 13. Bem rapidinho. Jeremias, profeta Jeremias, Salmos, Cantares, Isaías, Jeremias. Lá no meio da Bíblia. 29, a partir do versículo 10.
Aonde que ele estava lendo que era 70 anos? 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a Israel. Vai acabar, vai trazer. Amém? Porque eu bem sei os pensamentos que pensam de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Queremos a liberdade. E eles estavam ali para um treinamento de pecado, para poder voltar à fidelidade. Fidelidade essa que Daniel já estava vivendo e já estava desfrutando essa fidelidade de Deus como um dos principais. 12. Então 70 anos, né, irmão? Não é 70 anos que vai acabar? Sim. E aí ele pega, mata os caras lá e traz de volta? Tem condição. Vamos ver a condição do 12. Então, olha a condição. Tá dando 70 anos aí? Acorda, então eu vou trazer vocês. Vocês façam o seguinte, é uma condição. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vou ouvir e livrar. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Qual a condição? Qual a condição, Mateus? Orar. Orar, Belo, orar. Ó, não é só 70 anos a findar-se. Vocês precisam me buscar orando. Amém. Aleluia. Orando. Por que ele está com a janela aberta? Senhor Deus, eu quero que todos que passam aí na rua saibam que eu falo contigo. Amém. As pessoas passavam, os judeus sabiam que tinha que orar. E os inimigos já estão orando, vai morrer. Mas ele colocou a vida à disposição do seu povo. Aleluia. Ele morre, mas o povo é salvo porque eles vão orar. E Deus vai ser fiel à sua palavra. Aleluia. E vai trazê-los de volta. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. E aí ele coloca, e buscareis, me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. É por isso que ele está fazendo isso, se colocando nessa dificuldade. Ele prefere morrer na boca do leão, mas não como pré-vontade de Satanás, que é buscar a ética, os valores humanos, a corrupção dos seus amigos que queriam puxar-lhe o tapete. Ele não quer a posição humana, ele quer a posição celestial. Aleluia. Glória a Né? Deus. Que ensinamento tem nessa palavra tão simples, que todo mundo conhece, não é? Mas vai piorar, porque a gente vai ter que entender isso. Irmãos, ele era um profeta que falava com Deus, ele era profeta, anjos visitavam ele, falavam com ele. Você lê a história de Daniel, é maravilhosa, mas independentemente dele ser profeta, ele lia a Bíblia, precisava se alimentar da palavra. Estão entendendo, irmãos? Ele se nutria da palavra, ele não se bastava no ofício de profeta que ele era, de Deus o comunicar-se com ele. Deus falava com ele quando queria, mas quando eu quero eu falo com Deus em oração a qualquer momento, no ônibus, no metrô, no meu quarto, andando. Ele está sempre disposto a nos ouvir. Eu falo com Deus voando também quando está difícil lá, eu também falo. É difícil lá estreito. Amém, irmãos? Amém. Então, o diabo, o profeta lia a Bíblia, né? E o diabo também. Como é que o diabo sabia que não podia orar? Ele enganou aqueles servos dele para fazer um complô político. Mas ele queria que o povo ficasse cativo. Satanás quer que você fique cativo sem ler a palavra. Ele quer te enganar. Ele vai usar todas as estratégias para você não buscar a palavra. Porque a palavra, ela nos traz vida e nos traz fidelidade, traz a alegria do Senhor nas nossas vidas. Amém. Nos
traz esse alívio da existência, independente da circunstância que não está boa e pode até piorar. Nós temos o alívio da presença consoladora do Senhor. Aleluia. Senhor, aleluia. Então, Satanás sabe a Bíblia. Tanto sabe que quando ele tentou Jesus, ele usou, a seu respeito está escrito, que aos seus anjos, ele interpela Jesus com a palavra. E Jesus retruca com a palavra também. Mas também está escrito que aos seus anjos dará ordem, etc, etc. Amém, irmãos? Amém. Satanás lê a Bíblia e você não está lendo. Você não está lendo. Então, o profeta lia a palavra. O bom servo fiel lê a palavra. Por isso que se destaca. Por isso que destaca na qualidade do caráter cristão. Amém, irmãos? Então, vamos voltando aqui. Satanás usa os seus filhos para destruir a igreja do Senhor, que no caso seria Israel, para que não retornasse à liberdade, à adoração verdadeira. Satanás quer escravizar o povo. Como? Separando da palavra. Foi assim que ele quis fazer aqui, e é assim que ele faz nos dias de hoje. Separa a igreja da palavra. E tem gente querendo a prosperidade, a riqueza e não querendo o céu. Tá bom aqui, o resto Deus proverá. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Aqui nós devemos viver uma vida de exemplo ao outro, como Daniel. Eu dou a minha vida em favor do meu povo. E Deus o livrou, irmão. Se você sabe a história, Deus livrou. O anjo tapou a boca daqueles leão lá, virou gato. Virou gatinho. Ele devia fazer cosca na bochecha do leão. Porque Deus é fiel. Isso que é fundamental. A palavra traz essa qualidade espiritual, essa vitalidade, essa saúde no nosso espírito. O arroz e o feijão é comida para o corpo, irmãos. A palavra é comida para a nossa alma. Amém. É fundamental você entender isso. Então, ele abre a janela. Ele prefere isso. E Deus o honra, né? Cutuca Deus para ver o que ele faz. Ele levanta do trono. Quando ele levanta, o bicho pega, mano. Pega. Ele vai fazer uma obra de milagre. Aleluia. Amém. De onde, irmão, ele tirou essa convicção que ele precisava morrer em favor do outro? Ele tirou da palavra. Essa convicção. Ninguém dá a vida se não for por muita convicção. Você não dá a vida por qualquer um. Tem que ter um bom motivo. E a convicção nasceu na palavra. Nasceu no coração dele. Olha, o rei é esse. 70 anos, está aqui. É agora. E aí ele então vem e tira essa convicção da Bíblia. Eu dou minha vida, mas eu vou avisar o meu povo para ser liberto. Ora, meu povo, ora com convicção, com coração, que o Senhor está nos resgatando. Amém. Amém? Isso é importante. Daí ele tirou da palavra. Então, até profeta tira da palavra a verdade para o seu tempo. Lê a Bíblia para tirar. Nós devemos tirar da Bíblia as conjecturas da nossa sociedade, do nosso momento, para sentirmos aliviados. Ele fez isso e se deu bem. Israel foi liberto. Foi liberto porque Deus usou o seu instrumento. Assim como Satanás usa os instrumentos dele, Deus também usa os seus filhos. Amém. Sejamos instrumentos de Deus. O que temos perdido então, irmãos? Encerrando. O que temos perdido? O que temos perdido? De sermos só ouvintes da palavra e não estudiosos. É uma palavra simples, todo mundo conhece, mas não conhece assim. Não conhece assim. É assim que Deus quer que a gente coma a palavra, com profundidade, para vivermos melhor. Não como ouvintes. Se eu estiver falando errado, você não sabe. Você tem que comparar na palavra e falar é igual.
não vai pelos televisivos, não vai pela prosperidade, não vai pelo dinheiro, não vai pelo mamão, vai pelo Espírito Santo de Aleluia. Deus, vai pela sua palavra. Ele não escreveu isso aqui à toa, ele escreveu para a nossa edificação. Amém. Então nós estamos perdendo, irmãos, por não sermos estudiosos. Conflitos, crises, depressões, pandemias, tudo pode vir. Mas a fé vem pela ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela palavra e o justo viverá pela fé. Amém. Nós precisamos de fé. Nós precisamos da palavra, precisamos da fé para viver. Amém. E nós teremos qualidade na oração. Que você entenda isso. É o meu desejo nessa manhã. Que Deus te abençoe como tem abençoado, com certeza. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra linda, que palavra gloriosa. Nós temos poucos minutos. Se acabar a live, a gente imediatamente vai retomar para a gente ter um período de oração, mas de oração não, de louvor, que você tenha intimidade com o Senhor e tenha vontade de se aprofundar na palavra do Deus que pode todas as coisas, Deus que nos dá estratégia vinda do alto. Você está perdendo tempo, meu irmão, de não estar sendo alimentado dessa palavra tão rica. Vontade de ouvir mais tempo o pastor Mauro, ele é uma bênção nessa igreja, uma bênção na minha vida. Eu quero rapidamente te convidar hoje às 19 horas, nós temos mais uma live pela Igreja Vitória de Petrolina, pelo Facebook, Elaine Cristina Souza Lima, então esteja participando conosco também. Na segunda-feira nós temos live pela Geração Vitória às 20 horas, sou eu e o pastor Sal que estamos à frente. Às terças-feiras, às 20 horas, pastor Gilson e pastor Elaine, o Melhor de Deus lá em Petrolina. E eu quero te convidar. Hoje a gente teve pouco tempo de louvor, mas a gente tinha um banquete maravilhoso da Palavra do Senhor. Quinta-feira, essa quinta-feira, às 20 horas, nós teremos uma live chamada Só Pra Te Adorar 2. Nós tivemos há quase um mês atrás. Foi uma delícia adorar com vocês. E eu quero te convidar. Hoje mesmo eu já vou começar a colocar nas redes sociais, convide outras pessoas e vamos adorar ao Senhor, aquele que tem cuidado de nós. E eu falo de novo, não perca tempo de adorar ao Senhor, não perca tempo de ser alimentado pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, não deixe que o diabo, as preocupações, as palavras malditas venham atrapalhar você vivenciar o melhor do Senhor para a tua vida. Amém? Deus abençoe pastor Mauro. Nossa, só daqui 3 semanas a gente vai estar com o Senhor de novo. O Senhor é uma bênção nessa casa. Quero honrar o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso em ter colocado o Senhor aqui conosco, viu? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor? A gente vai louvar, aí a gente vai cair um minutinho, a gente vai voltar e aí a gente vai fazer a oração. Amém? Bendito seja o seu nome. Noite fria caiu sobre mim, e no deserto eu tenho vontade de ficar de protegido por Faraó. Senhor, impedido de prosseguir, eu sei que o seu fogo cairá sobre mim.
a nossa live. Amém? Põe esse salmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou ver um ponto só, uma letra. Acabou a memória. Coloquei em 4K. Já? Tá, calma. Não, tá publicado ainda. Já vai direto. Glória a Deus, já estamos de volta para adorar ao Senhor. Vamos adorar? Glória a Deus, vamos aí, pastor Denis. A gente já vai orar o Pai Nosso, terá a bênção apostólica, então fique aí conosco. Amém? Glória a Deus, bendito seja o seu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o seu nome, Pai. Amém. Ao viver é assim, né, irmãos? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Glória a Deus. O Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. vai, igreja. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse momento, Senhor. Pudermos cultuar, Senhor, nosso Deus Altíssimo, Deus que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos deu a honra, a possibilidade de te louvar, Senhor. O Senhor tem nos dado o ar que nós podemos respirar, Senhor. E a certeza, cada dia, Senhor, sendo renovada, que o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. Senhor, eu quero abençoar a cada uma das famílias, Senhor, que estão sendo representadas do outro lado dessa tela, Senhor. Eu quero abençoar com toda sorte de bênção vindas do céu, Senhor. Que eles possam, Senhor, enxergar, Pai, que o Senhor tem cuidado, mas principalmente que eles possam se despertar, Senhor, para te buscar através da palavra do Senhor, através da Bíblia Sagrada, através, Senhor, de orações, que
que eles tenham e renovem todos os dias, Senhor, a intimidade contigo. Nós pedimos em nome de Jesus que eles tenham uma semana abençoada, Senhor, que eles possam reconhecer e ver a olho nu o seu cuidado, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que esteja conosco, Senhor, até o final desse dia e que tudo que fizermos seja para te glorificar em nome de Jesus. Queria convidar o pastor Sal para dar a bênção apostólica. Nós vamos orar agora o Pai Nosso. Pai nosso, estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, que culto abençoado, que ministração linda. E quando o pastor estava falando, eu me lembrei de algo. No início dessa quarentena, dessa pandemia, no momento em que a igreja fechou o templo para os cultos públicos, Deus deu uma estratégia que ela vale para a Igreja Vitória aqui e vale para a Igreja Vitória lá em Petrolina, que não é diferente da estratégia de Daniel de ir à janela e orar. Nós temos uma oração todos os dias às 18 horas. Todos os dias existe um pastor, um presbítero, alguém aqui da igreja, até crianças têm trazido uma oração, uma mensagem, uma palavra, e é urgente nós estamos declarando que nós pertencemos a Ele, que nós estamos buscando Ele e que nós confiamos nele. É importante que nós não esmorecemos nessa caminhada e que nós continuamos ali firmes e fortes, orando todos os dias e declarando que a nossa vida pertence a Ele, a nossa fidelidade a Ele, a só Ele e mais ninguém, porque nós confiamos no reino celestial, nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Amém? Essa palavra é muito de confirmação da visão do que Deus deu para essa igreja. Amém. Aleluia.